Aí entrou. Entrou, né? É que fica pequenininho, tá certo. Ó, nós nem vai usar o console ali, mano. Você já vai para aquele lado ali do temp pai, temp.py. Certo. Não vai usar nem o que tava usando aqui. Não, daí agora você escreve o que que você, como que a gente faz para trocar uma lâmpada? Então, a primeira coisa que a gente vai usar é a variável. Então, eu vou É, colocar a para que serve uma variável variável? para você ter o caminho exato O para que que é usar uma a lâmpada. variável? Uma variável, é uma lâmpada dentro de várias lâmpadas. De um Não, o que conchete de que é uma várias lâmpadas. variável? Me dá um exemplo de uma variável na vida real, que ela seria. Sei lá, uma variável seria um dia diferente da minha rotina. Uma variável da minha Não, rotina. não. Uma variável na sua vida real. Você e a Val, uma variável na vida real. O que que você entende que é uma variável na sua vida real que você fala assim, puta, mano, isso daqui é uma variável, ó. Isso daqui de fato é uma variável. O que que é uma variável? Eu tenho uma bolsa. Uma variável. Melhora isso daí. Não, o que eu entendo sobre variável, eu posso estar errado, mas é algo que ele sai do normal de uma sequência que existe e ele sai do normal dessa sequência, uma variável. Na vida real, uma variável é assim, eu vou Eu tenho numa uma bolsa loja, dentro do guarda-roupa. melhora. Meu Deus. Tenho uma bolsa dentro do guarda-roupa e uso ela todo dia. Tá vendo? Você tem um conceito parecido com a variável, mas você não sabe que é uma variável. O que que é a variável? Você não conseguiu entender o que que é a variável. Você tem um conceito do que é uma variável, mas você não sabe o que que é uma variável. Você consegue entender que se você melhorar, você chega lá? A variável seria a minha vida inteira. O meu dia seria uma variável. Eu tenho dentro do meu dia eu posso acarretar várias Renato, coisas. o Ah, que exatamente é uma variável? essa é a pergunta para você. Eu não vou nem colar. Eu não quero colar aqui, porque eu tenho duas O pernas. que exatamente é uma variável? Por O quê? que exatamente é uma variável? Ó, para você entender, uma variável é como se ela fosse uma caixa de sapato. Ela não cabe um sapato dentro dela? Então ela é um negócio que você pode colocar coisa dentro. O meu guarda-roupa. Então, por isso que eu te falei, melhora. Você não falou que era o guarda-roupa, você falou, eu tenho um guarda-roupa com uma bolsa dentro. Não, eu falei, eu tenho uma bolsa dentro do guarda-roupa. É. Isso, cadê a variável? Mas você não sabe O falar o que que é a guarda-roupa. variável. Ah, Não, sim. agora você está falando para mim que é o guarda-roupa. É a mesma coisa quando eu perguntei da bolsa. Eu tenho uma bolsa. O que que é a variável? Tá, mas aí que tá, beleza. Entendi, mas não entendi por completo. Por quê? Eu entendi em parte o que é uma variável, Tudo que mas você pode guardar dentro, é isso? Isso, como que eu defino uma variável? Tipo assim, na minha vida, uma variável na minha vida, uma variável na minha casa, uma variável no meu serviço. ó, uma variável na sua vida. Na verdade, na sua vida, se eu vou te dar um exemplo, mas ela não seria uma variável, ela seria uma tupla, que a gente vai chegar lá. Certo. É um carro. Você Hum, tem o carro. O carro, ele é uma tupla. Por quê? Porque ele cabe 5 pessoas dentro dele. Mas se É você estiver limitado. sozinho dentro do carro, ele é uma variável, Por quê? porque você está sozinho lá dentro. Mas a Daí ele é uma variável é variável. só quando tá sozinho? Tipo, só uma É, bolsa porque dentro do cabe, meu cabe só uma guarda-roupa? coisa, só cabe uma coisa. Igual o seu guarda-roupa. O seu guarda-roupa não cabe só a bolsa. O seu guarda-roupa cabe um monte de bolsa, cabe um monte de negócio dentro. Então ele é uma tupla. Ele é uma tupla, ele é um array, ele é um dicionário E que a caixa cabe de muita sapato cabe coisa. só o O sapato, então caixa de ela é uma sapato variável. cabe só o danado do sapato, então ele é uma variável. Então, a variável, ela é uma situação dentro do programa que ele só cabe uma informação. agora Ele sim. Show. cabe uma única informação. Ou essa informação, ela é o nome, daí você fala assim, mas eu coloquei um monte de coisa escrita. Você vê que as coisas ali, quando você coloca, Renato, escreve uma variável aí qualquer, mano.
Pode escrever também, Val. Depois eu vou ver seus programas, Val, que você tá feito aí. Ah, não dá para me acompanhar o Renato e Ué, fazer e o assim. escrever uma variável é você escrever. No colégio Eu já tem 300 escrevi. Eu alunos tenho numa a sala. lâmpada. Eu tenho a lâmpada. Beleza. Escreve aí, Renato. Quer variável primeiro? Pode escrever o que você quiser, cara. O nome dela é indiferente. Ela só não pode começar com número. É. Ela não pode ter uma quebra, tipo assim, eu tenho, É só separado. uma palavra? É uma palavra única. Ela não pode ter eu tenho separado. Ela não pode ter tracinho tenho. Ela o tracinho e o separado. Ela pode ter o eu, aquele underlinezinho, sabe? Aquele underline que gruda uma palavra na outra. Assim, o espaço, na verdade, seria um underline, né? Isso, ela não pode ter espaço, ela tem que ser colada. As Entendi. letras têm que ser coladas. E aqui no Python em si, Python, ele é um sistema verboso. Ele aceita que você coloque uma variável do tamanho do mundo lá dentro e ele segue a vida dele, mano. Ele não tá nem aí. Ele vai embora. Ele pega Se ele tudo escrever aquilo. uma frase enorme, ele deixa. Isso, Sim. ele deixa você escrever, porque ele é verboso, ele é um sistema verboso, ele é através de verbos. É tipo isso Ah, daí, tá ó. vendo? Ó? Ok? Caixa, underline, de, underline, sapato. Isso pode? Isso pode. A ou V? É o V, desculpa. Vai começar com V minúsculo. Pagar tudo? Isso, coloca um Vzinho minúsculo aí. Daí você. Daí, minúsculo, minúsculo, sempre minúsculo, o começo. Daí você pega e escreve tudo aquilo que você escreveu. Ou só coloca assim, ó. Caixa. Caixa, mas aí Assim? você começa. Daí você coloca o C maiúsculo e o resto você pode jogar tudo minúsculo. Isso daí. Esse daí que eu tava falando, Renato, aquele ali ele não aceita, tá? Aquele outro, né? Ó, esse. É, isso, esse daí ele não aceita, ele dá Esse erro. aí é traço, né? É, o tracinho. Agora esse Underline. underline ele deixa você fazer. O V, Entendi. aí eu posso ser grudada com minha variável. Pode, ela tem que ser grudada, né, de fato. Beleza. Daí a única coisa que a gente toma cuidado aqui é o quê? É as letras maiúsculas e minúsculas, porque ele é case sensitive. Se você colocar assim, ó, V maiúsculo, caixa de sapato, D, do jeito que tá aqui, você tem que chamar ele em toda o seu fonte igualzinho. Se você em algum momento colocar esse D do D aqui minúsculo, ele já morreu, você já quebrou o código, ele já não funciona mais. Ele tem Não que ser entendi, maiúsculo, não. Renato. Então, sempre que eu separar as palavras, o início tem que ser maiúsculo? Não, pode ser maiúsculo. Na verdade, isso é uma regra de desenvolvedor. É tipo assim, como é que o pessoal fala? O pessoal fala, geralmente quando é desenvolvedor, ele fala assim, você segue um padrão. Não tinha quando você estava Padrão. na faculdade e o cara fala assim, eu quero um projeto, um trabalho e você vai seguir as normas da BNT? Sim. Geralmente, É um essas padrão. são as normas dos desenvolvedores de mercado. Então, você sempre tem que pensar, quando você vai desenvolver, você está vendo o seu código. Mas você imagina você daqui uns dias, um indiano ir olhar o seu código, um americano, qualquer outra pessoa olhar o seu código. Por quê? Porque o seu código roda, cara. O seu código nunca é só para você. O seu código roda o mundo. Porque se às vezes você vai para uma empresa que é uma multinacional, você escreveu o código, mas aí depois o cara vai pegar e falar assim: deu problema aqui. Pede para o indiano que ele programa em Python, ele resolve. Fudeu. Então você tem que seguir uma norma mundial de desenvolvimento. Eu entendi. Que, tipo assim, o cara vai pegar um linguição de código e vai falar para você assim, mano, e aí, como que eu resolvo? Entendi. Entendeu? É mais Ô, ou menos Renato, esse tipo de coisa. Daí você coloca ali, esse cara aí, esse V, ele vai receber o quê? Ele vai receber alguma coisa. O que que ele vai receber, Renato? o V, Essa variável aí que você criou, ela vai receber alguma coisa. O que que ela vai receber? aqui eu tenho que abrir colchetes, então, que é para colocar dentro do arreio? Não, ela só recebe alguma coisa. Ou ela recebe um Igual. inteiro, ou ela recebe uma string que seria
eu troco a lâmpada, que pode ser separado do jeito que vocês quiserem, ou ela recebe um float, ou ela recebe um lógico. Um lógico seria um booleano, na verdade, né? Um booleano seria true e false, que aí ele vem como lógico. Eu posso colocar, por exemplo, eu coloco o sapato? Pode ser, daí você tem que colocar um igual. É espaço ou não? Tanto faz, aí não tem problema, cara. Não. Pode colocar com espaço, sem espaço. Aí é a indentação que você achar melhor. Abre parênteses? Abre e fecha aspas. E dentro da aspas você coloca a informação que você quer. Usa o underline, né? Não, esse daí você pode colocar do jeito que você quiser. Depois que tá entre aspas, você pode escrever o que você quiser, cara. Pode escrever um livro aí. Pode usar Pode, o espaço? daí assim, o tipo ali, igual, se você colocasse assim, ó, um V, escreve, tira ali e dá vai para linha 9, pula para linha 9. Vai o end pro final, é. Isso. Escreve outra variável aí chamada ação. Posso usar Não pode. acento normal? Não. Aí é onde os caras falam que o desenvolvedor ele é burro. O desenvolvedor ele pode ser o cara mais inteligente que tiver. Mano, ele nunca vai escrever para você com acentuação. Por quê? Porque ele aprendeu, ele passa a maior parte da vida dele com uma linguagem que não aceita nenhum tipo de acento. Então ele não escreve com acentuação. O cara só escreve sem colocar acento, sem colocar nada. Por isso que os caras preferem, geralmente, quando você é desenvolvedor, você prefere escrever tudo em inglês. Que não tem acento, não tem... Não tem porra nenhuma, você vai embora, você segue a vida. Então, por isso que quando o cara fala assim, você não fala inglês, mas você escreve tudo em inglês. Por quê? Porque é mais fácil para você a parte técnica Entendi. do Pra negócio, digitar, entendeu? né? Fazer pra montar. Isso, para montar. Então, esse daí era só um exemplo. Pô, Renato, eu não quero apagar essa linha 9, cara, mas eu também não quero que ela execute quando eu estiver executando o código. O que que eu faço com ela? Você vai lá no comecinho dela, lá no V, e coloca um hashtag nela. Você não quer o quê, Renato? Você não quer que ela execute, você comentou a linha está comentada, então ela não faz parte mais do código. Só para você ter uma observação ali, né? Isso, daí você pode Então, escrever o que você quiser. hashtag é o que ela bloqueia a variável. Ô, Renato, Ou qualquer outra coisa dentro do fonte. Fechou? Daí o que acontece? Você vai pular para a linha 10 e vai deixar aquela variável lá. Ela não vai ser executada, aquela veação. Daí mas você a precisa. de cima sim, né? A 8 A de vai. cima sim, a de cima vai, porque ela não tem comentário nenhum nela. Certo. Daí você vai pegar e você vai. O que você vai saber? Você vai colocar assim. Vai printar? If. Pode colocar um if aí. Pode ser minúsculo. Daí você dá um espaço. Aquela V caixa underline de sapato. Copia tudo essa daí que é a variável. Senão você vai ficar digitando, vai passar muito tempo aí digitando, mano. Só a variável, só a variável. Só essa aqui. Só a variável. Põe Daí, underline? daí você tem que dar um espaço. Igual. Daí você já coloca ela aí. Daí coloca ela assim, ó. Igual. None. Você vai escrever N maiúsculo O-N-E. E vai dar 2 pontos. 2 pontos? Aperta Enter? Não, os 2 pontinhos, 2 pontos. Um em cima do outro. Embaixo. Sempre dele. Todo if que é final de if, ele termina com 2 pontos. Ah, é? Todo final de if? Isso. Ele não Todo começa final com de ponto? if, todo final de for, todo final de while termina com 2 pontos. E não começa com 2 pontos. Porque ele não começou. Não começa. Ele começa normal. Ali, ó. If. Não, é os 2 pontos, Renato. 2 pontos, Renato. um em cima e outro embaixo. 2 pontos. Aquele ali é um trema. É uma trema. Como assim 2 pontos, um em cima? Ah, tá, peraí. Esse. Isso, não Isso. Não dá um enter. Mas o porquê que ele é branco, por quê? Qual que é a ideia Por aí? quê?
Se você busca, lembra que eu falei para vocês sobre PIS, COFINS e ICMS? Sim. Se você faz um programa e aquelas pessoas, você coloca assim, ó, você esquece de fazer o IF e coloca para todo mundo que vai ter PIS, COFINS, ICMS e ST. O cara que não tiver ICMS de ST, o que ele vai vir escrito nele? Espaço em branco. None. Uhum. Entendi. Então, para isso que serve? É para isso que serve, porque se você não sabe o que tem, então você pega assim, você já coloca lá, if, se for igual a none, pula e vai embora, segue a vida, troca o Então, por valor, exemplo, vai embora, porque senão o código fica dando erro, e fica dando erro, daí você nunca termina o projeto. aquele exemplo que você deu semana passada, que seria dentro daquele montante de código. Aí você vai cobrar ali esses impostos aí. E tem um que não cobra, eu coloco o nome no código, na digitação, eu coloco o nome e aí ele não cobra. Não dá o problema do erro. Não dá erro. Daí é tipo assim, Entendi. conforme ele tá vindo, se você não sabe, você coloca um if igual a none, porque você não sabe se ele cobra ou não cobra. Daí às vezes vai que ele cobrou. Às vezes vai que ele não cobrou. Daí você pega e colocou que ele tinha que ter aquele valor. Daí a variável ela te entrega o none. E quando não tem valor, você não consegue entregar. A variável ela vira uma variável morta. Você não consegue entregar o valor para o banco de dados. Aí o seu programa ele vai ficar constantemente dando erro para você. Entendi. E Não, até tudo bem. você achar o erro vai ficar complicado. Então você coloca none. Não, tudo bem, a gente colocou aqui. Se V caixa de sapato é igual a none, ele ainda está fazendo uma pergunta, não é? Isso, daí você vai dar um enter, que é o que vocês deu um enter, Hum. e você vai dar um print. Int igual a minha variável. Não, você tem que abrir e fechar parênteses, né? É igual. O igual vai, não? Não, é só abrir e fechar parênteses. Ó, tá vendo o modelo do Aí eu print digito a ali, minha ó? variável, né? Tá vendo o modelo do print? O Tô que é vendo. um print, Renato? Hum? Na Tô tela? vendo aqui. Tô vendo. Você viu que ele abre parênteses e ele fecha parênteses. Ele não recebe igual. Ele só Uhum. recebe isso daí. Entendi. É o É que que tá é em dentro do inglês, né? parênteses. Tudo é Sim, é o que tá inglês, dentro bro. do Ah, parênteses. print não tem igual. Ele só abre e fecha, não tem nada igual e vai mostrar o que tá dentro do parênteses. Isso, vai mostrar o que tá dentro do Que parênteses. aí, no caso, é a Ah, variável que tá aqui em cima. Que eu vou Daí você colocar. pode colocar ou a variável que está em cima, Certo. ou eu dei. mas se a variável for igual a branca, ele vai printar um nome para você, que não significa nada. Daí Uhum. você coloca assim, daí você pega e pode colocar assim, daí você abre aspas e coloca variável em branco. Tá, aí no caso eu abro aspas dentro do parênteses. Isso. E eu coloco o que dentro dele? Escrevo Daí você none? coloca a informação que você quer receber se for nome, se for em branco. Como assim? O que é, você quer receber? None. Não, quero receber a minha variável. Tem uma lâmpada. Se ela isso. for em branco. Ah, aí eu decido. Ah, então eu quero que se for em branco, que traga branco. A palavra branco. Isso? Isso. Tá. Doente? Daí você vai dar um enter, ele vai descer Aí ele sem trouxe. quebrar a variável, sem quebrar a variável. Você quebrou ela aí. Você quebrou, Renato. Uhum. Aí, daí vai lá pro final e dá um enter. Não aconteceu nada. Daí você volta pro comecinho e escreve um else, bem embaixo do if, na mesma linha do if. Else dois pontos. Embaixo do if? Não, lá na linha 12. Ah, tá. Esse dois pontos. Debaixo Mas do na print? linha do if. Lá embaixo do if. O... Isso. E dá um enter. Daí Do coloca else? print, abre e fecha. Parênteses? Isso.
E aí sim você coloca o que você quer receber, a variável sapato. Aí não é parênteses mais. É parênteses? Não, daí você não abre parênteses. Por quê? Porque você vai receber uma variável. Quando você recebe a variável, você não abre parênteses. No print Não. não abre parênteses? Quando você recebe a variável, não. Abre parênteses, abre aspas. Quando você recebe a variável, você não abre aspas. Daí você dá um enter. Você Mas viu que você peraí que eu me enrolei agora. No print eu coloco parênteses ou aspas? no print, quando você tem a informação que é uma Não trouxe nada. variável, você abre, você coloca os parênteses. Só do jeito que está aí. Certo. Se você Então não tá está certo. colocando uma variável, você coloca ele entre aspas e parente. Aham, Porque senão ele não consegue printar para você aquela informação. entendi. Beleza? Daí o que acontece? Clica lá no verdinho lá para ele rodar. Lá em cima no play, lá em cima do lado do disquetezinho. Pode clicar no primeiro lá, Val. Isso, Esse. isso. Ou dar um F5. Aconteceu Pode dar nada. um rum, Renata. Não tem problema não. Peraí. Então, Eu tô dando erro na linha Ah, 1. não. É dois igual aí, Renato. Desculpa, mano. Desculpa, é dois igual, Val. é Eu dois falei igual. para vocês e passou batido por mim. Hum. Aí. Agora. Continua dando erro ou não? Ah, não. Apareceu aqui em cima, né? Ou não? Eu tô errado. Meu Deus, expectate, identidade, block. Apareceu lá embaixo do 23, Renato. Ah, tá dando. Onde tá aparecendo aqui? O 23. Esse daí é o 22. O Win2. Aqui, né? O it 3. Eu Eu tô coloco dando sapato. Win3. erro no if Isso aqui é a também. resposta já. Ele printou o que para você? Eu coloco sapato. Tá dando esse código UTF-8. Aqui, Ixi, ó. caiu minha Se tela. Você tem um monte de if, Val. O que você eu tem que posso fazer? apagar? Você tem que Apagar. deletar, né? Um monte de coisa que tá escrita aí. Ou você pega e coloca. Tá vendo aqueles três pontinhos ali em cima lá, ó? Você viu que da linha 2 até a linha 6 está comentado? Sim. Se você chegar na linha 7 e colocar três aspas simples, três Na aspas 7? duplas, e lá na linha 18 fizer a mesma coisa, Eu não posso ter esses espaços? daí você apaga que ele colocou 3. Aí, ele Ai, que susto. significa o que Eu aí? apago o quê? Ele significa que você fez o que aí? Eu não Porque ele sei. está dentro de um bloco de comentários. Ponto. O Aí que é esse é um um bloco bloco de de comentário? comentário? É um bloco de comentário. O que é um bloco de comentários? Três aspas simples e três aspas simples. Três aspas em cima e três aspas embaixo. Tudo que tiver ali dentro não é executado pelo sistema. Pô, se eu colocar um hashtag, eu comento uma única linha. Se eu colocar três aspas em cima e três aspas embaixo, eu comento um bloco de informação. Você falou Eu não aspas simples. É simples ou é aspas duplo? duplas. Eu Tá. não quero deletar a informação. Se você colocou essa informação dentro do bloco, não vai ser utilizada. Ah, porque eu poderia deletar, mas, tipo, às vezes eu posso usar para alguma coisa, como exemplo, então eu vou deixar ela aí por enquanto. Depois, quando eu estiver no final do projeto, eu deleto. Serve para mais nada, daí eu deleto. Mas enquanto você tá ainda ali, puta, não sei se tá bom, se tá ruim, como é que tá, você vai deixando ela comentada, vai deixando ela comentar. Quando chegar no final do projeto ou no final dessa página de código, porque geralmente o projeto ele não tem um único item. Eu vou mostrar para vocês aqui um projeto. Ele não tem um código Python. Ele tem tipo assim, tem um projeto com 300 códigos lá dentro. E você tem que desenrolar o projeto com esses códigos tudo lá dentro, entendeu? Então, não é tão simples a gente olhar um único projeto assim. Aí você comentou, o que ele tá te reclamando de erro ali, Val? Olha ali e fala para mim o que ele tá te reclamando de erro na linha 25, que está diferente das outras, da linha 22 e 23. Aparece esse vermelho aqui. Tem um problema na fórmula? Tem um problema. O espaço aqui do print.
Aham. Aí eu dou o comando aqui. Interessante. Daí você pode executar. Não, pode executar o verdinho lá do outro lado. Esse Do lado aqui? do disquete, Isso. Tem uma lâmpada, agora sim.